Fala, nação, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Urubuzou TV. E galera, parece que a casa caiu pro Marcos Braz. O Ministério Público tá querendo pegar no pé dele ali, dar uma rasteira nele ali, por conta daquele episódio, né, que aconteceu contra o torcedor, onde ele deu uma mordida ali, se desentendeu com o torcedor, deu uma mordida na virilha do torcedor. Aí hoje saiu essa decisão aí do Ministério Público, que vai autuar o Marcos Braz, e muito por conta de eles terem achado ali, pegado as imagens da câmera e terem descobrido que o Marcos Braz mentiu sobre um ponto, ali no qual ele deu depoimento, depois ele deu até uma coletiva, e parece ali que eles descobriram que o Marcos Braz estava mentindo. Então vamos dar uma olhada aqui no programa da ESPN, onde eles debateram ali, comentaram sobre o assunto e deram mais detalhes. Então vamos dar uma olhada aí como que foi essa história. E dos depoimentos das testemunhas, a filha do Marcos Braz não estava na loja na hora que tem a discussão do torcedor com o Marcos Braz. Ela estava andando pelo shopping com uma amiga. Então já é um primeiro ponto conflituoso, onde Marcos Braz falta com a verdade ali. Depois também... Bom refrisar isso aí, é bom ponto por ponto. Vamos lá, porque o Marcos Braz falou, até na coletiva... A versão do Marcos Braz é ponto por ponto. Que eu só ataquei o torcedor porque tive filha... a minha honra atacada ao lado da minha filha. Exatamente. Ameaçou e ameaçou a minha filha, e ele acha inadmissível ameaçar a filha dele, no que eu concordo, se tivesse sido feito, mas após a análise minuciosa, e aí é do Ministério Público, é o Poder Judiciário, não é o Pedro Ivo, o Zé, o Prates ou o Bueno, o Ministério Público após a análise minuciosa. Muita gente querendo saber das câmeras, né? Onde estava a imagem das câmeras? A imagem estava sob poder de quem investiga, de quem está ali para cobrar a lei. A filha não estava na loja na hora dos ataques. Então o Marcos Braz, imagina, vai ter que esclarecer essa mentira que ele contou. Tanto é que quando começam a apertar muito, questionar muito, ele começa a gaguejar e mudar um pouco o tom dele naquela entrevista coletiva. E também uma outra questão. A análise das imagens do shopping, que o Ministério Público usa para esse parecer de ontem, indica que o Marcos Braz foi um acompanhante que ele estava, que não era segurança, ele deixou muito claro, foi atrás do torcedor para agredi-lo. Não foi aquela coisa de uma briga ali de shopping, só porque... Não, ele foi atrás, caminhou para ir atrás para perseguir e para agredir. E também corroboro o que a gente vinha falando de que em nenhum momento, na versão do inquérito da delegacia, quando ele estava nos depoimentos da delegacia, não tinha nada a tal da ameaça à vida. E que nem o Braz tinha citado isso. E as imagens também não apontam. Em nenhum momento o Leandro, que é o torcedor, teria feito alguma ameaça. Então, o ponto crítico é que toda aquela narrativa, todo aquele discurso do Braz, ele acaba sendo derrubado por uma análise do Ministério Público. O Ministério Público agora pede autuação, até para falar nos termos certinhos aqui da matéria, autuação por lesão corporal do Marcos Braz. E não tem autuação por lesão corporal do torcedor. Ou seja, o Ministério Público entende que só o Marcos Braz foi para cima do torcedor. O que aconteceu ali do torcedor, aquele machucado no nariz que o Braz carregou há alguns dias, o Ministério diz que não consegue identificar que foi obra de agressão do torcedor, por isso não autua o Leandro, o torcedor, por lesão corporal. Marcos Braz, sim, está autuado por lesão corporal. Então, penso eu que é algo muito crítico, que deveria estar na Câmara, paga pelo cidadão carioca fluminense, não estava. Certo? Uma história diz que fez uma coisa explicada por parte e não fez. Diz que foi atacado de uma forma e não foi. Diz que a filha estava dentro da loja e não estava. Então tem muita mentira aí no meio que eu acho que o senhor Marcos Braz, representante do Flamengo e também do povo carioca, vai ter que vir a público se explicar. E quando a gente fala aqui, porque o povo fica bravo, né, William? Acha que é implicância. Quando a gente fala que, olha, isso aqui não está nos autos, isso aqui precisa ser questionado. Não é uma implicância, mas agora tem um documento do Ministério Público, é um documento de fé pública, é um documento do Poder Judiciário, mostrando então que o vice-presidente de futebol, Marcos Braz, que trabalha muito mal com futebol, trabalha muito mal também, suas versões públicas, vai ter que se explicar diante dessas mentiras, segundo o Ministério Público, não somos nós que estamos falando, ele contou. E saber se ele vai topar falar, se ele vai querer se defender, porque ele convocou a coletiva dentro do Ninho do Urubu, né? Cadeira do Flamengo, Flá TV passando. Dizendo que não tinha necessidade de mentir, porque se mentisse todo mundo ia descobrir. Se você me permite, William, vou ler um trecho aqui. Por favor. Que nosso sempre intrépido Chico Gilberto separou. Vamos lá. Que acaba sendo um pouco complicado. Vou ler aqui agora para vocês. Você vai me dar um segundinho que eu vou achar aqui, né? Fica tranquilo. Fica tranquilo, meu querido, fica tranquilo. Mas antes, até o Pedro encontrar ali, né? Essa informação muda completamente, inclusive, nossa análise em relação ao caso. Completamente. É uma informação nova. A gente já duvidava. É uma informação, além de nova, né, Pedro? Uma informação que vai
na contramão do que alegava tem o Marcos Braz. Tem um fato importante só sobre a agressão aqui, me permite? Vai lá. Imperioso ressaltar que as imagens captadas pelo sistema de monitoramento do shopping revelam claramente a iniciativa do senhor Marcos Braz ao sair correndo da loja na qual se encontrava, seguido de Carlos André, o amigo dele, para agredir o senhor Leandro Gonçalves, o torcedor, tendo Marcos corrido repentinamente em direção à vítima e, ao alcançá-la, desferiu um golpe na altura do pescoço, pelas costas, derrubando ao solo, caindo sobre a vítima, momento em que teria efetuado uma mordida em sua coxa direita, ocasionando a lesão demonstrada no laudo supracitado. Ou seja, não caiu por acaso. O Braz agrediu a vítima pelas costas e quando a vítima caiu, ele morde a coxa da vítima. Desmonta também aquela coisa do Braz. Eu não lembro muito bem, a gente acabou caindo, não. A vítima caiu porque o Marcos Braz, pelas costas, isso deu um com soco. Imagens, né? Com imagem, não é o Pedro Ivo que está falando, Zé. Imagem. Analisado. O Ministério Público analisa as imagens, dá seu parecer e pede autuação. Agora, a Justiça vai decidir se acata como jogo, é assim que funciona. A polícia ouve as testemunhas, registro de ocorrência é feito, o inquérito vai para o Ministério Público, ele acata, ele indica, ele autua por lesão corporal e agora cabe à Justiça julgar. Não é a gente que vai julgar. Agora, é importante quando a gente senta aqui e transmite uma entrevista coletiva que a pessoa fala A, é importante a gente sentar aqui e falar, olha, mas a verdade está dizendo B. Então essa pessoa que falou A, ela vai ter que virar público. Ah, mas vocês estão cobrando. Não é porque a gente quer. Ele é uma pessoa pública, ele é um representante do povo e ele é o vice-presidente de futebol do Flamengo. Ele usou as dependências do Flamengo e a Flá TV para se defender. Então acho que é de bom tom o Marcos Braz também esclarecer para a sociedade porque ele falou uma versão que não corresponde à verdade e por que ele disse que não agrediu de tal forma e as imagens mostram que ele agrediu por trás, derrubando o torcedor. E por que ele frisa que foi tão ameaçado a sua vida e as imagens também não mostram isso. Tem muita coisa aqui problemática para ele se explicar, William. Eu acho que o mais complicado é a prova de que a filha não estava lá. De verdade. Porque aí ele colocou a filha na conversa. Sim. Né? Tá aí as imagens. Ó. Pronto, as imagens. Temos imagens? Né? Essas imagens aí, embora não sejam as melhores, para concluir, e aí os caras têm as melhores imagens aí, por isso sai esse laudo, né? E é aquilo, né? Só para explicar, você cruza imagens Exatamente. de todas as câmeras do shopping para identificar onde a filha estava no momento. Exatamente. Que momento aconteceu a... Não é simplesmente, eu não vi ninguém ali. Eu não você vi a cruza filha. tudo. Não, peraí, se não Até tá ali onde tá. O Ministério câmera... Público só cita no seu documento quem ele tem certeza que estava nas imagens. Sim. Aquela imagem ali do começo, aí da confusão, ela corrobora com o que está dizendo aí. Na verdade, não, segurança do braço está ali nessa imagem? Não é segurança, é amigo. É um amigo. Dele, amigo. Não tem segurança, é um amigo. Essa imagem aí, né, a primeira, ela corrobora muito com o que está sendo dito ali, documento. Porque a impressão é essa, que realmente os dois saíram ali, o Braz e o amigo, olha lá, para agredir, ó, tem até um chute ali no chão. Posso só ler mais um trecho aqui que chutou é o amigo. Por isso, exatamente. Posso só ler mais um texto que eu acho pode, sobre isso que você fala? Não, por favor. Da filha. Aqui no final, já na terceira página do documento, tem um trecho que diz assim: em seguida, cerca de 5 minutos após, a filha do senhor Marcos Braz caminha juntamente com 2 amigas pelo corredor do shopping. Ambas se dirigem ao interior da loja onde Marcos a esperava, sendo certo que a presença das mesmas dura um pouco mais de 2 minutos e 40 segundos, entre cumprimentos, escolha de algum objeto e despedida. Tendo a filha de Marcos saído da loja sem que tenha havido qualquer contato ou percebido a presença do senhor Leandro. Ou seja, não teve esse momento em que Leandro cruza com a filha, ou que o Leandro xinga e a filha está por ali, ou que ela é atingida por um suposto xingamento do Leandro. Então isso é importante também. Vale ressaltar que Leandro já havia passado pela frente da loja, provavelmente para confirmar a presença de Marcos Braz, porém não teve qualquer contato com este ou sua filha. Então só para corroborar e trazer aqui o documento que está todo na íntegra lá no nosso site. Sim. Entendeu? Não houve esse contato Leandro, filha do Braz, e que o Braz se apoia nele para justificar a agressão ao Leandro. Atacou a minha filha e ali eu não admito. Não houve isso, segundo as imagens, segundo o parecer, o texto, o documento que pede a atuação do Marcos Braz por lesão corporal e não pede autuação, pede inclusive arquivamento de tudo que poderia envolver o Leandro ou qualquer crime imputado ao Leandro. Ou seja, o Leandro passou batido nas imagens, na avaliação do Ministério Público. O Braz vai ter que se explicar e vai ser autuado por lesão Leandro corporal. pode até, ele pode até ter falado alguma coisa ali pro Braz. Isso pode ter acontecido, né? Porque ele passa por ali. A câmera não identifica isso, mas ele pode ter falado alguma coisa pro Braz, etc. Sim. Ok? Isso ainda continua como uma possibilidade. Agora, eu repito, para mim,
o mais sério da história é que a justificativa do Braz para o estopim da agressão, para aquele momento que ele não lembra, que é aquele que a gente está vendo ali que ele não lembra, ele falou isso na coletiva, é justamente o fato da filha estar ali, ele ter sido ameaçado, desrespeito ali com a filha, a preocupação com a filha, então ele vai para cima. Certo? Isso. Foi isso falado em coletiva. Se a filha não está, que era o estopim, o que justifica? Então o Leandro falou alguma coisa, não está identificado o que o Leandro falou ou não, mas pode ter falado. Falou, aí justifica ter ido para porrada mesmo? Não. Tá. Arrebentar o cara? Assim. E aí não justifica. E aí a gente entra na coisa mais séria de tudo, que é a mentira. É isso que tu faz. Aí é que a coisa pega, que é a mentira. E é o que a gente está batendo na tecla desde o início, né? Desde aquele momento após a coletiva, que a gente falava que a entrevista do Braz não corresponde ao que o inquérito da delegacia se apresentou. E eu lembro que, se eu não me engano, não sei se foi você ou se era o Felipe Mota no dia, o Felipe, Pedrão, se você puder checar, a gente vai até os responsáveis pelo inquérito e eles falam, Pedro, nada do que o Braz está falando está no inquérito, é exatamente o oposto. E ele tenta desmerecer que o menino vai dar uma coletiva amanhã. E é curioso, o menino dá uma coletiva no dia seguinte, na sexta-feira, e o menino conta tudo que as imagens corroboram. Ou seja, me parece muito claro quem falou a verdade naquela disputa de narrativas ali. Olha, Braz, se você não se esclarecer, vai passar por mentiroso. Estou errado? Não. É isso mesmo. Tá na moda mentir também, ou ajustar a data, tá na moda. E aí você envolve o Flamengo, né? Porque a partir do momento que você usa as dependências do Flamengo e a Flá TV, eu acho que o Flamengo também precisa, né, Pedro? Esclarecer o que ele acha. Isso tem um vice-presidente de futebol, figura tão relevante, mentindo. Ele deu essa entrevista e o Flamengo decidiu a Copa do Brasil e perdeu do São Paulo 3 dias depois, né? Isso foi uma quinta-feira, o episódio foi no começo da semana. Esse parecer do Ministério Público joga realmente muito contra o Marcos Braz. Exatamente. Completamente. Porque o que a gente viu até agora, vamos lá, em relação aos fatos, o que ele falou... Eu vou fazer uma pergunta óbvia aqui, mas só para... Pedro, qual a possibilidade dessa avaliação estar errada? Ô, William, eu não tenho a pretensão de dizer que um texto, um parecer, um pedido de autuação do Ministério Público está errado, né? Então, por isso que eu falei que a pergunta é óbvia. Por isso que eu falei que a pergunta é óbvia. Eu acho que é uma cadeia de fatos. Ocorre como gosta de falar o Flamengo, ocorre um entreveiro no shopping, as partes vão para a delegacia. Então. A delegacia da área, ela comanda o inquérito policial. O Ministério Público, ele pega, ele analisa. Perfeito. A polícia colhe todas as provas. O Ministério Público, ele analisa. Ele faz um trabalho minucioso, como diz o texto. E como ele ressalta aqui, em nome da verdade, ele pede arquivamento das acusações contra o Leandro e autuação do Marcos e do Aspone dele, que estava lá, que não quis chamar de segurança, ser amigo, estava ajudando a escolher presidente, que ele quiser chamar, beleza. Estamos falando da figura do vice-presidente de futebol do Flamengo. Então, eu não tenho a pretensão de falar que o papel da justiça do inquérito está errado, tem que me provar o contrário. Já que ele falou que estava à disposição da justiça e tal, acho também que o Marcos Braz confia na justiça, ainda mais como uma figura pública representante do povo. Sim. Então, me parece que tem a versão do Marcos, a versão do Leandro e a versão da justiça após analisar todos os fatos. Mas eu estou muito curioso para ouvir o Marcos Braz. Estou extremamente curioso. Mas depois de tudo que ele falou e dá uma... Mas aí tem um problema pelo histórico. Vai ser uma coletiva? Vai ser na saída do time? Então, ele aparece lá para esclarecer? Ele tem uma dificuldade de se apresentar quando a agenda é negativa. Quando a agenda é positiva, no caso do Tite, a gente vê que ele se apresenta bastante. Mas eu acho assim, uma hora ele vai se apresentar. 8 mãos ali para segurar a camisa junto com o Tite. Uma hora ele vai se apresentar. Eu não sei se as 8 mãos vão estar ali também para segurar o texto. Em algum momento ele vai dar de cara com uma câmera e um microfone. Aí alguém pode perguntar para ele, na zona mista. Nada impede. Na zona mista, exatamente. Passou... Ele é o representante. Até porque ele atrelou isso ao Flamengo. Sim, lógico. Isso que eu ia falar, na zona mista. Ele deu entrevista dentro das dependências do Flamengo, o repórter pode se sentir na vontade e falar assim, olha, e aí o caso, o que aconteceu agora? O seu parecer, as suas versões são contrárias àquilo que você disse. E aí? E agora? Pessoal, parece que a casa caiu mesmo, né, pro Marcos Braz, a coisa ficou feia ali pra ele. E aí, será que a diretoria vai tomar alguma atitude mais drástica ali? Assim, pelo que a gente já viu, dificilmente, né? O certo seria, né? Pelo menos dar uma afastada nele ali por algum período indeterminado, entendeu? Mas a gente sabe como o Landim, ele sempre acoberta ali o Marcos Braz. Então, eu acho que vai ser uma situação difícil de acontecer. Mas assim, vai pegar muito mal, cara. Muito mal pro Marcos Braz essa situação aí. Quando a gente pensa ali que as coisas estão voltando pro normal, né, no Flamengo, aí aparece mais uma dessas aí, resquícios, né, dessas últimas polêmicas aí, fagulhas começam a surgir ali ainda.
Mas vamos ver aí como vai ser o desandar, aí o que o Flamengo vai falar, né, sobre essa situação, o que o Marcos Braz também vai falar, o que eu, assim, sinceramente, pelo que eu já vi, ele vai tentar se sair dessa ali, jogar uma desculpinha ali fajuta, entendeu? E tentar se sair dessa, como ele sempre se sai das questões ali mais sérias. Como o Pedro Ivo falou, quando é uma coisa boa ali, por exemplo, a apresentação de jogador, negócio de contratação, ele sempre tá por ali, né? Fazendo a dele, estufando aquele peitinho dele lá. Mas aí quando o bicho pega, ele corre. Então é uma situação complicada. Mas e aí, Nação, o que você acha sobre essa situação aí do Marcos Braz? Deixa aí nos comentários. Eu vou ficando por aqui. Vou trazer mais vídeos ainda hoje para vocês sobre as últimas notícias do Mengão. Não esqueça de deixar o seu like aí, que ajuda o YouTube a entender que você está gostando do vídeo e ele também vai divulgar para mais pessoas. E também não esqueça de se inscrever no canal, ativa o sininho aí para quando a gente postar os vídeos, você tá sempre ligado aí. E é isso, nação, vou ficando por aqui. Valeu!